Um monte de gente me pergunta como é que eu comecei a estudar astrologia. Então, eu decidi contar a minha história com a astrologia aqui nesse vídeo. Então, primeira coisa, quando eu era criança e até meus 17 anos, o único contato que eu tinha com a astrologia era através do jogo The Sims, para vocês terem uma ideia. E eu não fazia ideia do que eram aqueles signos que apareciam no jogo. Tanto é que, às vezes que eu construía o meu próprio personagem no jogo, eu colocava signos aleatórios que não tinha nada a ver com qual era o meu signo. E teve até vezes de eu passar vergonha, porque teve ocasiões de pessoas perguntarem o meu signo e eu falar o signo errado, entendeu? Coisas do tipo. Porque eu realmente não entendia o que que era aquilo lá. Pra mim não fazia sentido nenhum. Pra mim era algo assim aleatório. Aí eu só fui descobrir o que que era o signo com 17 anos. E foi muito inusitado, porque quando eu tinha 17 anos, eu estava começando a prestar os vestibulares, né? E uma das matérias que eu tinha dificuldade era redação. Então eu e meu irmão, a gente precisou fazer aulas particulares de redação para a gente conseguir tirar nota para o vestibular. E teve uma determinada aula de redação que a professora passou o texto da Cartomante de Machado de Assis. E o que que acontecia nessas aulas de redação? Tudo começou com uma redação que foi um tema assim bastante discordante entre eu e meu irmão e a professora de redação, que ela passou um tema lá sobre os argentinos e tal, e ela desceu a lenha nos argentinos, ela falou mal até. E eu e meu irmão a gente discordou, a gente falou assim, não, mami, como assim? É, a gente não tem nada contra os argentinos, então a gente fez uma redação defendendo os argentinos, entendeu? E ela com opinião contrária. E o que que andou acontecendo depois disso? Todo tema de redação que ela passava, eu e meu irmão a gente fazia questão de ter um ponto de vista contrário do dela. Então, nem que para isso a gente precisasse pesquisar mais sobre o tema, para nossa opinião ser contrária. A gente fazia isso de pirraça, de propósito, entendeu? Sempre dando ponto de vista contrário. E o dia que ela passou da cartomante Machado de Assis, ela falou muito mal da astrologia. E eu e meu irmão, a gente pensou, não, então a gente tem que defender a astrologia, a gente vai ter que estudar, ver o que que é, né, pra gente poder argumentar na redação e defender. E enquanto eu estava pesquisando sobre astrologia, na época eu deparei com um link lá no Google, falando assim, descubra o posicionamento da sua lua. E eu coloquei meus dados, né, e apareceu que a minha lua era em aquário. Hoje eu sei que a minha lua é em Capricórnio, mas na época lá, né, eu tava usando a astrologia obsoleta, apareceu lua em aquário. E aí eu fui ler na descrição da lua e foi assim, não teria nem como eu dizer que estava errado, porque falou assim que a lua em aquário é a lua que gosta de ser do contra, que gosta de opinar o contrário. E hoje eu sei que não é bem assim, depois de ter estudado muito astrologia, mas naquela época esse argumento me convenceu, porque era justamente o que eu estava fazendo, eu estava sendo do contra. Então eu pensei, nossa, então a astrologia faz sentido sim, porque olha só, tá falando que eu gosto de ser do contra e eu estou sendo do contra, né? Não tem como eu negar, né? E daí em diante eu comecei a estudar astrologia. Isso despertou minha curiosidade. Eu não tinha base nenhuma de mitologia grega, entendeu? Eu não sabia que Vênus era Afrodite, não sabia nada de divindade nenhuma de mitologia grega. Porque eu, minha história de vida, eu era uma pessoa muito alienada nesse sentido cultural, entendeu? Eu não tive muito contato com mitologia grega, essas coisas assim. E engraçado que na própria aula de redação a gente precisou rever alguns conceitos, né, tipo assim, do Renascimento, e a própria professora de astrologia, não, de redação,
ela nos apresentou a mitologia grega e nossa, eu fiquei fascinado, eu estudei bastante. Então, tudo isso foi um conjunto que me despertou para querer saber mais de astrologia. Isso era 2010. Eu tinha 17 anos, final de 2010. Então, eu passei os outros anos só me aprimorando, cada vez mais. Mas o que que acontece? Quando foi 2013, eu entrei para o curso de Ciências da Computação na UNB. E lá na UNB, em matéria de física experimental, eu tive contato com um aplicativo de astronomia. Estava instalado lá no computador que a gente usava para colocar os dados dos experimentos. E aí eu fui olhar o céu do momento, então era muito intrigante, porque assim, teoricamente, era para o Sol estar em Gêmeos, segundo a astrologia que a gente seguia. Só que a gente foi ver lá no aplicativo e o Sol não estava em Gêmeos, o Sol estava em Touro. Eu falei, ué, que coisa esquisita, né? Isso foi a primeira vez. Mas depois, tendo acesso a outros aplicativos de astronomia, eu percebi que, na verdade, sempre estava acontecendo do Sol estar um signo anterior. Eu fiquei com um pulga atrás da orelha. Falei, esse negócio aí está errado, né? Então, a astrologia que a gente segue aí no horóscopo, na mídia, ela não está bem certa, está errada. E aí, o que que eu comecei a observar? Eu comecei a observar que fazia sentido os posicionamentos siderais. Porque, por exemplo, eu observava uma pessoa que era de câncer, teoricamente, e eu reparava que era uma pessoa que amava se comunicar, entendeu? Era uma pessoa fofoqueira, entendeu? Todos os atributos assim de gêmeos. A pessoa tinha um intelecto bem desenvolvido. Aí eu que lá foi me despertando, entendeu? Eu falei, faz sentido o posicionamento não ser o que eles pregam aí, e sim o posicionamento sideral. Então, quando foi 2015 ou 2016, eu tive acesso ao canal do Astro Lucas. Aí pronto, aí sim, o Astro Lucas tirou uma venda dos meus olhos, porque aí eu fui entender melhor que, na verdade, tem um movimento de precessão dos equinócios, que é um movimento bem lento, 1 grau a cada 72 anos. Aí tudo começou a fazer sentido. Eu falei, então é por isso que essa astrologia que todo mundo usa aí, ela tá desatualizada, né? Porque eles não estão levando em consideração a precessão dos equinócios. Então eu aprendi muito de astrologia com o Astro Lucas. Apesar de eu ter muitas desavenças com ele, e tive durante os anos que eu segui o canal dele, mas apesar das discordâncias de pensamento e tudo mais, eu seguia porque eu estava querendo aprender. E aí o que aconteceu? Quando foi no ano de 2020, eu conheci o canal da Carla Reed. E o canal da Carla Reed foi quem que me apresentou a astrologia sideral. Por quê? A astrologia do Astro Lucas era a astrologia védica, então ainda era um modelo de zodíaco em que pegava a faixa zodiacal, dividia ela em 12 partes iguais com 30 graus cada, por mais que ainda ajustasse, né, conforme a precessão, mas ainda colocava todos os signos no mesmo tamanho. E a astrologia sideral da Carla Reed já levava em consideração os posicionamentos fidedignos. E aí eu aprendi mais ainda com a Carla Reed, porque eu descobri que tinha 2 novas constelações no zodíaco, que era a constelação de Ophiuchus e a de Órion, né? E descobri os significados e os simbolismos delas, e que fez sentido total, principalmente no contexto que eu estava em 2020, entendeu? Na época estava tendo o BBB 20, então o Felipe Prior era de Orion e, nossa, super bateu com a personalidade. O Donald Trump, entendeu? Sarah Winter. Então isso fez com que eu falasse, não, é isso mesmo, é a astrologia sideral, porque a gente tem que levar em consideração os posicionamentos fidedignos das constelações para a gente aplicar
astrologia. Então foi por conta disso que hoje eu sou um astrólogo sideral, que eu levo em consideração posicionamentos fidedignos das constelações. Beleza? Vim aqui só para fazer esse relato, ou um breve relato, né, sobre o meu percurso pela astrologia.